Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Pessoas nem imaginam. Bem, mas vamos lá dar continuidade ao vídeo e a este livrinho pequenino que foi escrito, aliás, um manuscrito do irmão Raul da Silva Garcia, em que são as vivências e convivências dos primeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza ele estava-se a referir a estes primeiros discípulos aqui, nesta instituição, e que é importante ter conhecimento. A todos aqueles que estão cá em Portugal, aos irmãos brasileiros que estão cá a servir a Deus, que têm ministério, e que se calhar desconhecem que existe este pequeno livrinho, onde conta uma pequena história, um grão de areia na história que é e que envolve a congregação cristã em Portugal, e que com certeza é esquecida por muitos, não é lembrada porque não convém. Porque por isso mesmo, o título deste vídeo, em que é os homens de Deus que se transformam em homens amantes de si mesmo. Mas vamos então ler. Primeiro, Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu até à morte e de cruz para nos dar o exemplo. Nosso irmão Luís Franciscão, no ano de 1890, depois de ter cumprido o serviço militar em 1891, pertencia à Igreja Presbiteriana. Certo dia, lendo a Santa Palavra de Deus, lê que Jesus Cristo fala no Santo Evangelho: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ele ficou muito pensativo e disse: eu não fui batizado, falta-me este mandamento. Logo, foi falar com o seu pastor, que lhe disse: isso não é para nós. Meditando ele nisso, não quis ficar no que lhe falou o pastor, mas sim no Nosso Senhor Jesus Cristo. Logo falou para alguns irmãos e formaram outra igreja presbiteriana, mas crentes no santo batismo, isto no ano de 1892. No dia 8 de março de 1910, Deus mandou o nosso irmão Luís para São Paulo, e ele com sacrifício lá começou a santa obra de Deus. Em 18 de abril, Deus mandou para Santo Antônio da Platina, estado do Paraná. Aí começou a maior luta, a tal ponto que o povo, maior parte italiano, quiseram destruir o servo de Deus. Ele estava quase a entregar-se, mas, por amor dos seus irmãos novos, que nem sequer sabiam ler, resistiu, e Deus falou-lhe: não temas, porque eu estou contigo. Domingos de Sá, da freguesia de Vila Cova, cidade de Barcelos, aqui em Portugal, vai pela terceira vez ao Brasil no dia 20 de junho do ano de 1920. Tendo chegado lá, passado algum tempo, recebe a triste notícia de Portugal de sua esposa. Ele caiu no desespero e um dia, estando sem trabalho, sem saúde e sem dinheiro, entrou num laranjal de limas, olhou para o céu e disse: Senhor, se tu existes, por que me acontece tudo isto a mim? Enquanto ele desabafava com Deus, um homem que passava ouviu o seu clamor, parou e dirigiu-se a ele. Perguntou-lhe: então, o que era aquele clamor? E o nosso irmão Domingos de Sá contou-lhe toda a sua infelicidade. O homem, depois de ouvir a desdita do nosso irmão, perguntou-lhe para onde é que ele ia. E o nosso irmão respondeu: eu ia para Santo Antônio da Platina, mas já não tenho dinheiro e agora não sei o que hei de fazer. E o homem disse-lhe: se o senhor quiser vir comigo, eu dou-lhe trabalho na minha olaria, e quando lhe pagar pode ir embora. Ali trabalhou toda a tarde e à noite, ele e outro colega dormiram no mesmo quarto. Como o irmão Domingos era idólatra, isto é, era católico romano, benzeu-se e deitou-se.
O nosso irmão Domingos reparou que o colega desceu da cama, pôs-se de joelhos e orou. Pela manhã, o nosso irmão Domingos perguntou ao colega o porquê de se ter posto de joelhos. E ele respondeu que foi para agradecer a Deus, pois que Deus o tinha ajudado durante o dia. E disse: está cá um senhor italiano que é servo de Deus. Nosso irmão Domingos de Sá perguntou-lhe onde é que ele se encontrava. E ele respondeu: em Santo António da Platina. E logo o coração do nosso irmão Domingos pulsou de alegria. Logo que o nosso irmão teve dinheiro, foi logo em busca do tal senhor italiano para Santo António da Platina. Quando lá chegou e o viu, o senhor disse-lhe: eis aí o meu servo. O nosso irmão Domingos perguntou se era ele. E ele respondeu: sim, sou eu mesmo. Passado 8 dias foi batizado. E desde esse dia logo seguiu com Franciscão. Isto em 1922. Certo dia, num santo batismo no Mato Grosso, levantou-se um grande alvoroço e o delegado mandou prender o nosso irmão Domingos de Sá, que era o único crente que lá estava, pois o irmão Luís já tinha saído. Quando ele entrou na prisão, cantava alegremente. Os outros presos diziam: então você está preso como nós e canta com tanta alegria? E ele dizia: eu não fiz mal a ninguém, porque hei de estar triste. Claro que os outros irmãos oraram pelo nosso irmão. Na cadeia, a comida era metida por debaixo das grades, e aqui a mais caía e ficava da parte de fora. Por fim, o delegado mandou soltá-lo, porque a lei não permitia que ficasse detido mais tempo. Depois disto, todos ficaram com mais fé, e desde então, depois do seu trabalho, lá iam os dois evangelizar. Passado algum tempo, os dois iam de viagem. O irmão Luís ia a cavalo e o irmão Domingos ia à frente com a rédea. A certa altura, o nosso irmão Franciscão falou: o irmão não se sente de ir a Portugal levar o testemunho desta bendita graça? O irmão Domingos respondeu: irmão, eu ia mesmo a pensar nisso. O irmão Luís falou depois de ele estar preso, já provado e então enviado, como fala na Santa Palavra de Deus. Arranjaram dinheiro para as passagens e roupa, e então veio para Portugal em 1924. Passados 6 meses, o irmão Domingos de Sá começou a falar desta bendita obra na sua terra natal. Como ali todos eram idólatras, eram católicos romanos, 6 homens juntaram-se e convidaram o nosso irmão a falar-lhes da graça de Deus. Marcaram lugar e data e tudo bem. Ora, como a sua esposa tinha cá em Portugal arranjado mais uma filha, o nosso irmão não vivia com ela. Certo dia, o nosso irmão falou para Deus: e agora, Senhor, como vai ser a minha vida, visto que ela tem uma filha que não é minha? Deus falou com ele e disse-lhe: não temas, a culpa foi tua. Quando casaste, foi para viver com ela. Portanto, toma conta dela e da sua filha. E isto agora uma parte. Que situação maravilhosa de Deus falar ao coração de um homem que na época, se hoje ainda há o machismo, imagina naquela época, homens que se sentiam ofendidos por estas situações que ocorriam, por traição. Mas vejam a forma como Deus falou ao coração e este homem deixou que a voz de Deus manifestasse e se movesse e tivesse a sua ação. O nosso irmão Domingos mandou-a chamar e falou com ela o que Deus lhe tinha feito saber.
Ela aceitou e foram viver juntos. Passado algum tempo, os 6 homens reuniram-se e convidaram o nosso irmão Domingos para dar o seu testemunho. Ele, na sua simplicidade, foi. Quando fecharam a porta, ali o amarraram a uma carroça de cavalo e deram a volta à freguesia de Vila Cova, com ele feito cavalo e dizendo: "Este é o novo profeta que trouxe a nova doutrina." Quando o soltaram, ele foi para a sua casa e antes de se curar foi orar. Foi orar a Deus a pedir por eles. A sua esposa, que já vivia com ele, e os seus filhos diziam-lhe: "Então o senhor Domingos, em lugar de se tratar, ainda está a pedir a Deus por aqueles malvados que o puseram neste estado?" E ele respondeu: "Você não sabe o que diz. Eles fizeram isto porque não sabem o que fazem." Mas hoje, Deus lá tem o começo desta linda obra situada em Barcelos, aqui em Portugal. Como ali ele via que ninguém aceitava, resolveu ir morar com todos os seus filhos para a cidade do Porto, na rua de Capitão Pombeiro, número 181. Mais tarde ele falou a um empregado e foi trabalhar nos serviços municipais de água e saneamento. Entrou em fevereiro de 1928. Era trabalho árduo, era trabalho duro. Um dia Deus fala com ele e disse-lhe: "Fala ao teu companheiro", entre aspas, que trabalhava com a picareta. Ele aceitou o nosso primeiro irmão no Porto. O seu nome era irmão Artur de Medas. Quando terminou aquele serviço, Deus preparou que ele ficasse efetivo como pecheleiro. Em agosto de 1934, eu entrei como ajudante de fonteneiro. Eu, o irmão Raul da Silva Garcia. Certo dia, estando ele e eu de serviço, veio falar comigo. Eram 11h30 da manhã. E perguntou se eu podia ir comer. Eu, como não tinha serviço, disse que sim. Como eu morava na Rua da Lomba, número 81, só fui comer ao meio-dia. Ao passar pelo telefonista, vi um livro preto em cima da mesa. Era a Bíblia do nosso irmão Domingos. Abri. E como não percebi nada, escrevi na capa da frente: "O dono deste livro é burro." E assinei. Quando ele voltou de comer, o porteiro perguntou-lhe: "O senhor sabe o que está escrito na sua Bíblia?" Ele disse que não. Ora, como o irmão não sabia ler, só se letrava a Bíblia. Perguntou ao porteiro o que dizia. E disse-lhe o porteiro: "Diz que o dono deste livro é burro." O irmão perguntou-lhe quem é que tinha escrito aquilo e ele respondeu que estava assinado pelo senhor Raul. Ele disse que não fazia mal e voltou para o seu lugar lendo a Santa Bíblia. Creio que no ano de 1938 apareceu ao nosso irmão Domingos um sueco que veio como servo de Deus da Assembleia de Deus. Ora, como os dois não tinham irmandade, ficaram juntos algum tempo na Rua do Bom Jardim, número 1116, Rés do Chão, Fundos. Ora, o sueco ganhava o seu salário da Suécia e o nosso irmão, que ganhava 11 escudos por dia, tinha que pagar tudo do seu bolso. Certo dia o nosso irmão Domingos começou a notar diferença nos cultos e na irmandade quando presidia o sueco. As irmãs não punham o véu e não se ajoelhavam. Quando era o irmão Domingos, era como se faz ainda hoje. E aqui o irmão Raul diz o seguinte: "E enquanto eu for vivo, terá de ser assim, porque foi como nós aprendemos e como Deus nos tem abençoado até hoje." Um dia, quando o sueco lia a palavra, Deus falou pela sua própria boca: "Se não tornas ao primeiro castiçal, não entrarás no meu reino." No final do santo culto, o nosso irmão Domingos falou ao nosso irmão sueco o que Deus falou pela sua própria boca. Disse o sueco: "O que foi? Se eu não voltar ao meu primeiro castiçal, não entro no reino de Deus?" Então o irmão pode ir, que tudo o que está nesta sala é meu. Mas como o irmão sueco vivia ao mando de Deus e não dos homens, vejam só, mas como o irmão sueco
vivia ao mando de Deus e não dos homens, encontrou um salão no Largo do Carvalhido. Foi para lá e deixou tudo ao nosso irmão Domingos. Claro que a Irmandade foi toda com ele, isto é, 6 ou 7 almas. O nosso irmão falou ao seu filho Albino, que era o filho do meio, e ele aceitou. Nesse mesmo ano, Deus mandou para Portugal a nossa irmã Maria da Ladeira, que vivia perto de Estarreja. O irmão Domingos ia lá pregar. Um domingo, ele entrou, outro o seu filho Albino e mais tarde o nosso irmão Delfim. Certo dia, o nosso irmão Joaquim de Canelas creu. A irmã Maria voltou para o Brasil e a obra passou para Canelas, até que Deus recolheu o irmão Joaquim. Mas como já lá havia uma alma, a nossa irmã Adelaide, então alugaram um grande salão, mas sem gente. No mesmo ano, Deus recolheu o meu primeiro filho, varão. Eu já tinha 2 meninas, a Matilde, que é organista, e a Ana, que tocava violino. Claro que fiquei louco com a perda daquele filho. Eu ia sempre ao cemitério logo que tivesse acabado o trabalho que era de empreitada. Aqui o irmão explica que, após ter aceitado Jesus Cristo, as suas filhas, uma ficou como organista e outra como violinista. Vejam que já na época havia irmãs musicistas. Claro que não havia a quantidade de irmandade que há hoje. Certo dia o servo do Senhor abeirou-se de mim e falou-me que se eu cresce, iria ver o meu filho. Logo nasceu em mim uma nova aurora, só para ver o meu filho. Então falou no Santo Evangelho que eu não conhecia. Mas na ânsia de ver o meu filho, eu queria comprar imagens de Deus e de todos os santos. Quando ele me disse que aquilo não tinha valor, os homens que tinham feito aquilo era para enganar. Claro que eu não entendia nada, mas como ele era pessoa de respeito, aceitei o convite e fui ao culto com o irmão Nascimento. Aquele irmão Nascimento que eu muitas vezes falo que era o maior evangelista aqui em Portugal. Não sei se haverá alguém como ele. Não sei. Acho que não. Ele já tinha mais entendimento do que eu porque residia na Foz e havia lá uma igreja evangélica que pertencia ao pastor Barker. Entrou em mim com grande temor. Lá entramos e eu só fazia o que o irmão Nascimento fazia. Eu nada entendia, mas saí de lá com uma grande alegria. A minha esposa perguntou: o que foi que tu viste? Eu só dizia: não entendi nada, mas sinto uma grande alegria. O nascimento só foi daquela vez e eu fui logo batizado. Já não fumava e andei sempre atrás do nascimento. Mas como ele tinha dificuldades financeiras, pensava que no casino as compunha. Mais tarde, passado 2 ou 3 anos, aceitou e foi um grande trabalhador. Isto na obra de Deus. Como todos éramos pobres, ele ficava em casa para me emprestar a roupa depois de eu chegar, porque morávamos no Monte da Lapa, a Paredes Meias. E então ia ao santo culto. Ainda hoje as suas filhas, que são senhoras de 60 anos, me chamam tio Raul e me saúdam com um ósculo. Aceitei o Senhor nas águas do Santo Batismo no dia 25 de agosto de 1940. E em 1941 fui para Matosinhos, onde anunciei a Cristo até à data presente. A segunda congregação foi e é Matosinhos, e depois São Mamede de Infesta, Lessa da Palmeira, Sangens, Pedras Rubras e Pampolido, que já tem templo próprio. Quero referir que isto é de 1996. Podem ver, podem verificar. Porto, 1996. No mesmo ano, creio que em agosto, chega do Brasil o irmão Avelino Augusto Fortunato com a sua fiel esposa, a irmã Estefânia, e o irmão Fontoura de Vidago, com toda a sua família, para cá ficarem. Certo dia falaram para o irmão ancião Domingos e eu irmos levar o testemunho a Vila Flor. E lá fomos, eu e o irmão Domingos de Sá. O Fontoura e o Avelino
tocaram os sinos a rebate e juntou-se o povo todo a apedrejar a casa. Não nos deixaram comer durante toda a noite. E no outro dia, pela manhã, lá estava a guarda para nos levar presos. Na saída de casa do nosso irmão Júlio, eu falava para aquele povo: que Deus vos abençoe. E se precisarem de alguma coisa do Porto, a minha casa está aberta. O guarda que não entrou, quando eu abençoava, ele com voz de autoridade disse: é pela paz de Deus é que eu estou aqui. Eu, como tinha 27 anos, virei para ele e disse-lhe: se não quer cá estar, se achou a viagem longa, pouse a espingarda e vá trabalhar para o campo. Ouviu, entretanto, o chefe da guarda, que era meu conhecido, pois fui eu que lhe liguei a água no porto. Ele conhecia-me, mas eu não o conhecia. Ele repreendeu o colega dizendo: ó 425, cala-te, porque não sabes com quem estás a falar. Então ele ficou muito atrapalhado e portou-se muito bem durante o resto da viagem. Como saímos do Marão, havia lá uma quinta que atravessa Lamões até Vila Flor. E o Sr. Júlio, que era o comandante da guarda, disse: se os senhores não se importarem, nós atravessamos esta quinta. É que é mais perto e assim poupamos 2 horas de caminho. Eu disse que estava bem. E quando tocaram a campainha, veio logo a governante a abrir o portão. Quando nos viu, perguntou se éramos aqueles que andavam ao Wolframio. E ele respondeu: não, senhora, isto é gente boa. Ela dava sempre uns copos de vinho aos guardas, mas eles com medo não aceitaram. Mas eu disse: queria. Então todos eles beberam. Ao entrarmos eu ali na entrada, propriedade de Raul Mendes de Carvalho, então perguntei à governanta se esse senhor Raul era o mesmo que residia no Porto, na rua de Santa Catarina. Ela respondeu que sim. Então eu pedi que lhe dissesse que o seu amigo Raul da Silva Garcia tinha passado por ali debaixo de prisão. Como os guardas ouviram, ficaram atrapalhados e então disseram que nós não íamos presos, mas sim prestar declarações. Quando chegamos à vila, onde estava o posto da Guarda Nacional Republicana, os guardas disseram que tinham de ir formados e com as armas aos ombros, e eu tinha de ir no meio deles. No posto da guarda, o comandante, que era segundo sargento, disse ao cabo Júlio: leva estes senhores para a câmara e leva também as armas. E o cabo disse: não é preciso as armas, eu levo-os sozinhos. Então lá seguimos com o cabo. Quando chegou o presidente da Câmara, ele olhou para mim e perguntou o que é que eu estava ali a fazer. Eu respondi que me tinham mandado para ali, e ele disse para ir lá para fora, que ele mandava chamar. Então mandou chamar o irmão Júlio, o irmão Valentim, e começou por lhes meter medo. Mas Deus estava com os nossos irmãos de tal modo que depois de eles falarem, todos o temiam. Depois mandou chamar os irmãos Fontoura, Avelino, Augusto, Domingos de Sá e a mim. Como eu era o mais novo e tinha outro aspecto, o presidente não queria falar comigo. Naquela altura não havia eletricidade. Então o secretário da Câmara andava de um lado para o outro com um candeeiro na mão. Quando voltou a sair da sala onde estava o presidente, eu disse-lhe: faça o favor de dizer ao senhor presidente que eu estou aqui e quero falar com ele. E ele respondeu: não é preciso, que o senhor presidente já está esclarecido. Então eu pus o joelho na porta de vai e bem e disse que ia falar com ele. Entretanto o presidente disse: não é preciso mais nada. Ora, a sala de sessões estava cheia de padres e eles riam. Então eu perguntei ao presidente: esta Bíblia é falsa ou é verdadeira? E ele, com voz baixa, respondia que era verdadeira e mudava de conversa. E eu voltava a perguntar em voz alta: é ou não verdadeira? Então ele respondeu em voz alta: é verdadeira. E eu perguntei: então por que é que aqueles senhores se estão a rir?
E a partir daí, a coisa mudou de figura. Um homem levantou-se e disse que eles ali não acreditavam naquilo. E eu perguntei: quem é o senhor? E ele falou: eu sou o administrador. E desde já o senhor fica com a responsabilidade de tudo o que nos acontecer. E disse: Padre Casiano, eu estou mesmo a ver que qualquer dia eles vão para cima e nós ficamos cá embaixo. Então eu disse: não ponha dúvidas, a fazer o que estão a fazer, nunca lá irão pôr os pés. Nós vamos embora, mas se Deus... Nós vamos embora, mas se Deus nos mandar cá outra vez, nós voltaremos. O administrador perguntou: ó Padre Casiano, então Deus fala com este povo? E o padre respondeu: sim, Deus fala mesmo com eles. Quando saímos de lá eram 10 horas da noite e estávamos sem comer. Então tínhamos que atravessar 2 serras que estavam infestadas por lobos e não tinham luz. Quando chegamos a meio, paramos e oramos. 2 dos irmãos foram para Mourão e nós os 4 fomos para Castelo. Quando chegamos à irmã Estefânia, já tinha água quente para lavarmos os pés. E eu, que era o mais novo, disse à irmã que ia lavar os pés dos servos de Deus e que no fim lavava os meus. Quando comecei a lavar os pés do irmão Domingos de Sá, Deus manifestou-se entre nós e todos sentimos o poder de Deus. Cheguei ao Porto no dia seguinte e ao sair do comboio encontrei o meu engenheiro e perguntei-lhe se me deixava continuar as férias. Ele respondeu que sim. E no outro dia parti para Mourão. Quando lá cheguei, um homem ficou espantado a olhar para mim e eu disse: sou eu, sou. Se quereis fazer o mesmo, façam-no. O homem retirou-se e todo o povo ficou a saber que eu lá estava. E assim lá fiquei atendendo aquela obra até 1953. Em 1953, Deus mandou a nossa irmã Otília para a Rendinha e foi lá que toda a sua família creu, no primeiro santo batismo. Houve tumulto, partiram vidros e telhas, mas no segundo eu falei com o senhor tenente, o comandante do posto de Pombal, e tudo correu bem. Desde aí não houve mais problemas e passado pouco tempo foi construída a primeira igreja. Em 1951, Deus mandou a irmã Otília e a outra irmã para Castanheira de Pera. Lá começaram a evangelizar e Deus começou a operar. Aí morava um doutor que era idólatra e que, quando viu a nossa casa construída, foi falar com o presidente da Câmara. E este, que tinha dado licença para construirmos, mandou deitar tudo abaixo. Quando soubemos que tinha sido por ordem do doutor Marreco, abandonamos tudo e fomos para Moledo, onde ainda estamos. Como em Castanheira de Pera, havia irmãos que vinham de longe. A Irmandade comprou um terreno para se construir uma igreja, onde ainda hoje se continua com a obra de Deus. Mas ainda houve algumas desavenças com o povo dessa terra. Tanto o falecido irmão Albino de Sá e o irmão Nascimento chegaram a ser presos e só os mandaram embora às 8 horas da noite na última carreira. Mas pela graça de Deus vencemos com sofrimento e as lutas terminaram. No ano de 1952 foram para Marco de Canaveses evangelizar, mas no segundo domingo o padre deu ordem ao povo para correrem com os nossos irmãos. Um dos irmãos, Fernando Neto e Manuel Neto, e a saudosa irmã Adelaide da Rua da Madeira, que foi quem me ensinou e falou da obra de Deus, foram feridos na cabeça. Mas mais tarde, o tenente, que era amigo do falecido irmão Costa, teve conhecimento do caso e mandou os agressores para tribunal, os quais mais tarde vieram ao Porto pedir clemência, até porque um deles trabalhava nos serviços de limpeza e podia ser expulso. Os nossos irmãos não sabiam e mesmo assim perdoaram. No ano de 1975, já depois do 25 de Abril, os nossos irmãos que moravam na Serra do Caramulo prepararam uma casa de oração e lá se faziam os cultos aos domingos e até com boa assistência, mas por causa de uma ouvinte,
Levantou-se um tumulto, onde inclusive bateram nos nossos irmãos e irmãs, e sem sequer respeitar a guarda. Esta foi para mim a maior luta que tivemos. Mas por fim o comandante do posto do Caramulo, que era primeiro cabo, mas que não temia ninguém, não mandava os soldados. Era mesmo ele que ia, e em pouco tempo tudo terminou. Ainda hoje lá continuamos com a santa obra de Deus. Tenho aqui a nota do autor em que diz: quem escreveu estes apontamentos foi o irmão Raul da Silva Garcia, que tudo o assistiu. Mas como já tenho 84 anos, quero que em nome de Jesus Cristo me perdoem, quer pelas datas, quer pelos erros ortográficos. Os quadros, em nome do Senhor Jesus, Congregação Cristã em Portugal, e os irmãos de um lado e as irmãs do outro, foi tudo revelado pelo nosso irmão Luís Franciscão. Porto, 13 de agosto de 1996. Com isto, eu quero relembrar aos atuais senhores das cúpulas que revisitem ou que visitem estas memórias. Tem muitos de vós que têm um conhecimento da história da Congregação Cristã em Portugal. Muitas pessoas desconhecem, todos aqueles que atualmente frequentam, até mesmo no Brasil, desconhecem, por certo, a história, esta história maravilhosa que um dia foi contada, que foi vivida por estes homens de Deus e que infelizmente, nos tempos atuais, são homens amantes de si mesmo. Com isto, eu não quero tirar ninguém, seja quem for da congregação, mas que apenas possam refletir sobre toda a vivência que estes homens tiveram. Desculpem o vídeo ser extenso, mas este vídeo vai ficar aqui como memória futura para quem quiser ouvir um pouco da história da Congregação Cristã em Portugal. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.